Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos que fazem parte do nosso núcleo teológico Antioquia. Eu sou o pastor Marcos e estarei ministrando mais uma aula hoje sobre síntese do Novo Testamento. Estamos estudando especificamente o livro de Atos dos Apóstolos, tá ok? Desejo a você aí uma boa aula em nome de Jesus. Nós vimos aí na aula anterior que a primeira etapa, né, digamos assim, foi em Jerusalém. Nós dissemos que Jerusalém foi um cenário muito importante para o desenvolvimento da igreja, tá? Foi em Jerusalém que ocorreu a descida do Espírito Santo, né? Os cristãos foram batizados com o Espírito Santo. Em Jerusalém foi o que aconteceu ali, as primeiras conversões, né? A primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo, tá? Como Salvador de suas almas, capítulo 2. Logo ali no capítulo 3, já entrando para o capítulo 4, o número dos cristãos já chegava a quase 5.000 pessoas. Então, Jerusalém foi um cenário muito importante para o desenvolvimento da igreja, ok? E hoje nós vamos estar estudando então a segunda etapa, tá? A segunda etapa, o Evangelho chega a Samaria, a Judéia e Samaria, ok? Mas antes, tá, de nós fazermos essa colocação, é importante lembrar que o Evangelho só chegou em Judéia e Samaria, e a gente vai ver até os confins da terra, porque os cristãos ali não obedeceram logo de imediato a palavra do Senhor. Qual era a ordem? A ordem era para permanecer em Jerusalém até que do alto foste revestido de poder. Tá? E depois que eles fossem revestidos de poder, então eles receberam uma ordem de pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Tá? E eles permaneceram em Jerusalém, mesmo depois de serem batizados com o Espírito Santo. Mesmo depois de receberem o revestimento de poder, eles permaneceram ainda em Jerusalém. Pergunta-se por quê? Talvez o motivo pelo qual foi porque Jerusalém estava muito bom ali a situação, né? A Bíblia vai falar, como eu já citei aqui, das primeiras conversões, batismo com o Espírito Santo. Eles tinham tudo em comum, eles congregavam, se reuniam, eles estavam unidos, né, pelo amor de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que não havia ali necessitado entre eles vendiam as suas propriedades, e eles repartiam para que não houvesse necessitado entre eles. Então, se percebe que estar em Jerusalém naquela ocasião era uma coisa muito boa, ok? E talvez, né, isso é um pensamento meu praticamente, mas talvez esse foi o motivo pelo qual eles demoraram um pouco para atender a ordem do Senhor Jesus, que também tinha que pregar na Judéia, Samaria e confins da terra. E então nós vamos ver aqui a primeira coisa que acontece aqui, que a gente vai falar, é a perseguição dos cristãos. Tá? Por que Deus permitiu essa perseguição? Exatamente por causa disso. Eles estavam demorando muito, tá, para obedecer esta ordem que foi dada por Jesus. Porque Jerusalém estava muito bom. Então, Jesus permitiu uma perseguição contra os cristãos. Uma perseguição acirrada, tá? Que vai acontecer principalmente a morte de Estevão, que era um diácono da igreja, cheio do Espírito Santo, e ele foi o primeiro mártir da igreja. Tá? Olha só que ocorreu, né? Pessoas tiveram prejuízos, pessoas pagaram com a sua própria vida, porque houve um desobedecer da ordem de Deus. Ok? Eles se demoraram para tomar essa atitude. Amém, meus irmãos? E, então, como eu disse aqui, capítulo 6, versículo 9, a gente vai ver, a partir daí,
Estevão sendo morto apedrejado, certo? E a partir desse momento, então, acontece o que chamamos de dispersão. O povo começou a se dispersar, né, para os outros lugares, fugindo da perseguição. Então, surge agora, né, a oportunidade de se pregar o Evangelho, de cumprir aquela ordem do Senhor Jesus. Mesmo que fugindo de uma cidade para outra, então eles começam a pregar a palavra do Senhor. Nós temos aí Felipe, né, que ele foi um pregador ali em Samaria. Felipe estava pregando a palavra, muitas almas se convertendo ao Senhor Jesus. Deus estava operando maravilhas através de Felipe, ali em Samaria, coisa tremenda. E de repente ele recebe uma ordem do Senhor, né? Ele vai para a região desértica, onde havia um etíope que estava voltando da adoração em Jerusalém, e ele estava lendo as escrituras na parte do que o profeta Isaías estava falando sobre a pessoa bendita de Jesus. E então Felipe chega até a carruagem ali onde estava sendo guiada ali o etíope, e ele fala assim, né, você entende o que lês? O etíope fala assim, como entenderei se ninguém me explicar? Enfim, e foi através deste diálogo aí que Felipe, ele prega para o etíope se converte, passa pelo batismo, enfim. Então, através dessa dispersão, né, eles começam então agora a cumprir a ordem do Senhor Jesus. Porém, teve aí o Estevão, o primeiro mártir da igreja, devido a essa situação, ok? Já na terceira etapa aqui, né, até os confins da terra, isso nós observamos no capítulo 10, versículo 1, também o capítulo 28, verso 31, algo interessante ocorre aqui, certo? Aos confins da terra, porque aqui acontece a conversão de Saulo de Tarso. Capítulo 9 vai registrar a conversão de Saulo de Tarso, ok? Quem era Saulo? Saulo, ele era judeu da religião dos fariseus, ele era membro do Sinédrio, e para eles o cristianismo era uma seita que estava crescendo e precisava ser combatida, ok? E Paulo, então, Saulo, na verdade, aonde houvesse cristãos reunidos, fazendo ali o seu culto, ele estava ali para prender os cristãos. Tá? Ele dá o seu testemunho, mesmo na palavra do Senhor, que quando ele pegava ali os cristãos adorando a Jesus, ele forçava-os para que eles, então, negassem a Cristo. Foi terrível o Saulo de Tarso. Tá? Então, como que foi a conversão de Saulo, né? Nós bem sabemos, o texto diz lá no capítulo 9 de Atos que ele estava indo agora para Damasco, porque soube que ali havia um grupo de cristãos reunidos adorando ali. Então ele vai agora para Damasco para fazer aquilo que já era de costume, prender os cristãos. Tá? Mas no caminho ele teve uma surpresa. No caminho ele ouviu a voz de Jesus dizendo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? Então Jesus responde, eu sou o Senhor Jesus que tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava querendo dizer para Paulo que ele estava indo de encontro a lanças pontiagudas, e se ele continuasse, ele ia se machucar. Certo? E ele fala, duro é para ti então recalcitrar contra os aguilhões. E então, naquele momento, houve uma conversão de Saulo. E Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Agora ele é um cristão, agora ele é um servo de Deus. E Paulo, agora convertido, ele vai dar início às suas viagens missionárias. Tá? Paulo se tornou um grande missionário, um grande evangelizador, um grande obreiro da seara do Senhor. Ok? Então, ele começa então agora a dar início às suas viagens missionárias, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária, e ele vai estrategicamente a lugares, a pontos estratégicos. Por exemplo, quando ele chega em Éfeso, né,
uma grande cidade, cidade portuária, uma metrópole propriamente dita. Então ele tinha uma visão ampla do reino de Deus. Ele não queria agrupar um grupinho de pessoas aqui e ali, mas ele tinha uma visão ampla e Jesus precisava deste homem. Tá? Jesus precisava de Paulo como um plantador de igreja, como um grande missionário para dar continuidade à obra do Senhor. Então, é brilhante a história do apóstolo Paulo, ok? Mas aqui é só uma introdução que vocês possam estar aí estudando, né? Pesquisando o que foi o apóstolo Paulo para o cristianismo, tá ok? Então, suas viagens missionárias, então ele cruza aí a Ásia Menor, né? A Europa, a Macedônia, a Caia, enfim. Paulo, ele, na verdade, cruza várias cidades aí com o propósito de pregar a palavra do Senhor, tá ok? Paulo, então, ele não só se tornou um plantador de igrejas, tá? Ele se tornou praticamente um mentor, tá? Ele se tornou para a igreja um conselheiro, tá? Ele se tornou esse líder espiritual, amém? Então, ele não era aquela pessoa que só fundava uma igreja, saía e abandonava, não. Ele se tornou mentor dessa igreja. Muitas vezes não podendo estar presente pessoalmente, mas ele orientava por suas cartas, certo? Então, Paulo, ele se tornou um plantador de igreja, ele foi um mentor, ele foi um conselheiro. Paulo era aquele paizão, né, que tinha ali sempre um conselho duro, muitas vezes na palavra, enérgico, muitas vezes na sua postura, mas ele era um paizão. As pessoas tinha aí como um líder espiritual, tanto é que ele próprio disse, né? Até porque o Novo Testamento estava sendo escrito naquela época, mas ele dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ok? Então, é dentro desse contexto aí, tá? E a gente vai saber que não foi uma tarefa fácil para Paulo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse para ele, né, Atos 9 e versículo 15, dizendo assim: olha, você para mim é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para você o quanto há de padecer pelo meu nome. Então não pense vocês que a vida do apóstolo Paulo foi vida de mar de rosas. Não, senhores, né? Ele vai citar no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 16, ele vai falar dos seus sofrimentos, né, das suas dificuldades que ele enfrentou aí para realizar a obra do Senhor. Porém, ele venceu os obstáculos. Amém? Então, nós vamos ver que muito naufrágio, né, ali, por exemplo, aonde o navio ele se despedaça, mas Deus falou para ele que na verdade, nenhuma alma se perderia, né? Eles iam perder o navio, mas toda a alma, então, Deus ia preservar. Retornando aí da sua terceira viagem, ele volta para Jerusalém, e agora ele vai para o templo, e Paulo é preso no templo, tá? E dentro daquelas defesas e argumentações, ele apelou para César, para que fosse julgado em Roma, tá? Há quem critique a Paulo de querer ir para Roma para ser julgado por César, né? Sendo que a pessoa que estava ali diante dele poderia dar liberdade a ele. Alguns que criticam, mas Deus falou que ele ia testemunhar, Deus falou que ele ia pregar. Então, mesmo sabendo que ele ia morrer, mesmo sabendo que talvez estivesse caminhando para a própria morte, ele estava disposto a pregar o Evangelho. Amém? Então, capítulo 28, verso 29, encerra ali, né, os acontecimentos, mas os confins da terra ainda permanecem até o dia de hoje. A igreja do Senhor Jesus Cristo ainda está incumbida de pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, tribos, línguas e nações. Amém? Eles, os apóstolos, fizeram a parte deles,
nós precisamos fazer a nossa. Eles cumpriram o papel deles. Será que nós estamos cumprindo a nossa? Será que se nós também demorarmos para realizar, será que Deus não pode permitir algo, né, como aconteceu na igreja primitiva? Tomemos cuidado, fiquemos atentos e que possamos colocar em prática aí, na verdade, a palavra do Senhor. Amém? Eu desejo, agradeço a você por essa atenção, por estar aqui conosco estudando a palavra do Senhor. Você que ainda não é um aluno do nosso núcleo teológico em Antioquia, você pode, nós temos um site aí que eu deixo sempre na descrição do vídeo. Você pode se tornar um aluno também para fazer o curso online, gratuito, totalmente gratuito, 100% online, tá ok? Nós temos o nosso grupinho aí, que toda segunda-feira nós reunimos, somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Antioquia, e toda segunda-feira nós estamos ali com os nossos alunos com curso presencial, ok? Então, boa noite para você, agora aqui, né, são praticamente 9 horas aqui da noite, e eu agradeço a sua atenção em nome de Jesus. Próxima aula, estaremos aí falando agora sobre as epístolas, tá ok? Vamos ver muita coisa boa aí sobre as epístolas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.